a tua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, 37, versículo 11. No Antigo Testamento, Ezequiel 37, versículo 11 e 12. Bem, Ezequiel 37, versículo 11 e 12, diz a palavra de Deus diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? Pode ser sério. Esse texto fala de duas coisas: restauração de Israel do exílio, Deus abrindo a sepultura e trazendo o povo novamente à terra de Israel. Mas para que isso acontecesse, precisava ter uma restauração espiritual. O povo novamente precisava receber algo da parte de Deus, um avivamento que pudesse mudar o pensamento, as atitudes e a vida de todo aquele povo. Porque a situação que Ezequiel descreve em Israel era muito ruim, crítica, péssima. A Bíblia diz que a mão do Senhor, no versículo 1, levou ele em espírito. Ele se depara num grande vale. E a visão espanta a vida desse profeta, porque era um vale de ossos. E não tinha vida naquele vale. Tudo improdutivo. E diz que havia muitíssimos ossos. E todos esses ossos estavam secos, sem vida, sem espírito. Era a situação que se encontrava em Israel, porque no versículo 11, Deus fala a ele dizendo: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Gente, quando Deus fala no livro de João, no capítulo 2, versículo 28, sobre o derramamento do Espírito sobre a face da terra, sobre a igreja, mas ele descreve que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos naquele lugar, e um vento impetuoso, veemente, que saiu a mão de Deus, tinha direção certa, tinha o lugar certo,
e tinha as pessoas certas para receber naquele dia um mover extraordinário, sobrenatural do Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas estavam maravilhadas, outras duvidando, outras dizendo que estão chequimosos, beberam muito. Mas era algo especial de Deus que mudou a cara da igreja, que fez com que aqueles homens, que a Bíblia diz que não tinham letras em dom, se tornassem pessoas ousadas, capacitadas, alegres, cheias de vida, com muita certeza de Deus no coração. Não era a situação desse texto, mas é a situação que muitas vezes nós nos encontramos aqui nesta terra, nesses últimos dias da igreja, com muita gente assim como Ezequiel descreve, ossos sequíssimos, perdendo a alegria do Espírito, perdendo aquela certeza de Deus na sua vida, deixaram o seu primeiro amor. E a coisa vai ficando ruim a ponto de o desânimo tomar conta da alma, do coração, da mente, de que a pessoa acaba dizendo que não tem força para nada. As minhas forças foram embora, aquela certeza que eu tinha é muito pouquinha. O que fazer? Por que acontece isso? E quando nos sentimos assim, o que fazer? Algumas coisas importantes que o Senhor me deu aqui sobre esse texto nesta noite. E o título dessa mensagem é: a igreja não precisa de inovação, mas a igreja precisa de renovação do Espírito Santo. Amém. Porque toda e qualquer inovação, da mesma forma que ela vem, ela esquenta a igreja, mas logo ela se apaga. Cria um movimento dentro da igreja que parece que é o melhor e maior mover do Espírito Santo sobre a igreja nos últimos tempos. Mas da mesma forma que vem, vai-se embora, e muitas vezes cria na vida da pessoa que se envolveu com essa inovação, com esse movimento, com esse modismo, um desânimo, uma fraqueza espiritual, uma anemia espiritual, e muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir sair dessa situação. Olha a situação de Israel, no versículo número 11, os nossos ossos se secaram, estavam como no deserto, sem vida, sem produzir, uma terra improdutiva. Não havia vida de espécie nenhuma, de forma nenhuma. Mas como pode acontecer isso? Com esse mesmo povo, que certamente conheciam a história dos antepassados, das maravilhas do Senhor, de como o Senhor havia tirado o seu povo da terra estranha, de como Deus tinha manifestado o seu poder com a sua mão forte, com sinais, prodígios e maravilhas, de como Deus havia alimentado esse povo num deserto,
de como Deus havia guardado esse povo no deserto, de como Deus havia provido as vestes, as sandálias que não se gastaram durante 40 anos peregrinando numa caminhada, numa jornada em pleno deserto. Certamente eles ouviram seus pais, seus tios, seus avós contando das maravilhas, contando da manifestação de quem era esse Deus e como ele havia feito grandes coisas para Israel. Mas na história de Israel a gente vai encontrar inúmeras vezes o povo longe de Deus, afastado de Deus, o povo sofrendo, o povo estava cativo agora em terra estranha, se sentindo num deserto sem vida, sem perspectiva de nada. Não havia nada agora que pudesse trazer ao coração e à alma deste povo alguma coisa nova, algo que pudesse mudar essa situação e tirar esse povo de uma situação tão crítica, tão caótica, tão ruim. Como que é ruim se sentir assim? Como que é péssimo se sentir assim? Nos sentimos muitas vezes porque uma situação dessa nos leva a algumas coisas negativas na nossa vida. Os pensamentos são os pensamentos mais ruins que invadem a nossa mente, mais negativos que adentram a nossa mente. Somos levados a um sentimento de profunda tristeza, de uma angústia, porque nós não vemos mudança. Passa-se o tempo e a gente não vê mudança, a situação é a mesma durante muitos anos, a gente acaba até se acostumando com a situação. No próprio versículo 11, ele diz que os nossos ossos se secaram, perderam as forças, perderam o ânimo. Você sem força, você sem ânimo, você não tem força para fazer nada, você só quer ficar parado, estacionado, sentado, deitado. Você fica imobilizado. Toda a sua capacidade é paralisada, o seu potencial, porque você não tem ânimo, você não tem força. Seu vigor foi embora. Se não bastasse isso, ele disse que a nossa esperança pereceu. Pereceu a nossa esperança, perderam a esperança. E quando você perde a esperança, você mesmo começa a se questionar: vale a pena lutar? Você começa a se questionar dizendo: vai valer a pena eu lutar, querer me levantar, sair dessa situação? E muitas vezes nós nos deparamos assim nessa vida. Muitas vezes nós nos deparamos com situações iguais a Israel. Sequíssimo, um deserto produtivo, sem força, sem vida, sem esperança. Esperança, eu sempre digo, é o motor da nossa alma. Com esperança você crê no amanhã, na mudança. A esperança motiva a sua fé, motiva a sua vida,
mesmo na contramão da vida, mas você tem esperança, você sabe que vai mudar, você tem certeza que vai mudar, você tem certeza que é somente uma fase que você está passando, é apenas um momento da sua vida. Mas quando você perde a esperança, você desacredita de tudo e de todos, você é capaz de nem acreditar em você mesmo, muito menos em Deus. Muito menos que Deus pode reverter uma situação tão drástica, tão difícil, como estava o povo de Deus, Israel, perdeu a esperança, não tinha força, sem vida, sem ânimo, sem nada. Tudo parecia perdido. Estamos cortados. Ninguém se preocupa mais conosco. Quantas vezes em situações assim a gente acha que até Deus nos abandonou, nos deixou, que Deus não se preocupa mais com a gente. E quantas vezes a gente pensa dessa forma, de que Deus tirou as suas mãos, eu me sinto tão sozinho nesta terra e neste mundo. É assim que estava Israel. Tudo parecia perfeito. Mas se você prestar atenção, tudo parecia, não era. Não estava perdido. Era uma situação ruim para quem estava vivendo assim. Não era uma situação boa. Era uma situação muito ruim. Mas só parecia. É como está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1. Na igreja de Sardes, quando o Senhor diz a João, as 7 igrejas da Ásia, no versículo 1 diz que eles viviam, mas estavam mortos, sem vida. Mas estavam vivos, mas estavam longe de Deus. Faziam parte da igreja, mas não sentia mais a presença do Espírito Santo. E nós não podemos adentrar ao templo, seja ele de qual denominação de igreja que nós podemos frequentar, entrarmos tristes, saímos mais tristes ainda, entrarmos desanimados, saímos mais desanimados ainda, entramos cabisbaixo e saímos da igreja com o semblante caído. Eles faziam parte da igreja, eles viviam, eles estavam vivos, mas como se eles estivessem mortos, sem vida, sem espírito, não sentiam mais a presença. É como se fosse uma obrigação ir ao culto e prestar o culto. E quando estamos assim, nós não prestamos o culto como se deve prestar ao nosso Deus. A gente não tem força muitas vezes nem para ficar de pé ou para ficar sentado. E muitas vezes, quando nós não estamos longe de Deus, a gente toda hora olha no relógio, passou 10, 15 minutos, o culto está demorando, porque eu estou vazio de Deus. Porque eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Então tudo parece perdido. E também tinha lá em Sardes aqueles que estavam para morrer. Aqueles que estavam vivos, mas se sentiam como se não tivessem, eram aqueles que tinham, era crente de aparência. Mas esses que estavam para morrer, eram aqueles que estavam num processo de desânimo, de anemia espiritual, de abatimento, e que precisavam agora de algo de Deus, e que precisavam agora de uma renovação
que eles precisavam agora de um mover sobrenatural, e não do modismo, de um movimento na igreja, não. Eles precisavam agora verdadeiramente de algo que viesse do céu, como um vento impetuoso e veemente, que adentrou aquele lugar, que tinha direção certa, lugar certo, pessoa certa, que iam mudar a história da vida daquelas pessoas, iam capacitar aquelas pessoas, e aquelas pessoas agora seriam cheias do Espírito Santo, cheias da presença do Senhor, aleluia, da presença de Deus. Agora aqueles homens iam fazer sinais, prodígios e maravilha, como está lá em Atos capítulo 8, a perseguição sobre a igreja. Saulo não sentiu na morte de Estevão, mas Felipe foi pregar em outra cidade, em Samaria, e a Bíblia diz que se fazia muitos sinais, prodígios e maravilha pela vida dos apóstolos, espíritos imundos saíam, gente era curada, e a Bíblia diz assim: havia muita alegria naquele lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia alegria, e a alegria tem que fazer parte da vida daquele que serve a Deus. A alegria tem que fazer parte do servo de Deus e da serva de Deus. A alegria tem que fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos ser um crente morto, um crente desanimado, pois no Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós precisamos de um mover, de uma renovação do Espírito Santo. É disso que a igreja precisa, de um derramar de um vento que adentra esta porta e vem impactar toda a sua igreja. De um vento que venha mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, venha mudar o nosso caráter, venha mudar os pensamentos de todos nós aqui nessa noite, para que possamos viver o reino de Deus e não o nosso reino. Por isso que muitas vezes também acontece essa fase ruim da nossa vida, porque nós queremos viver o nosso reino e não o reino de Deus, aleluia. Mas que nós precisamos pedir: Senhor, eu quero sentir este vento adentrar, Senhor, na minha casa. Eu quero sentir, Senhor, este vento adentrar na sua igreja, aleluia. Nós não podemos estar conformados com a nossa vida, com Deus, aleluia. Há quanto tempo você é um crente? Há quanto tempo você é um cristão, um seguidor de Jesus Cristo? Você se acostumou com a sua vida com Deus, você se acostumou com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus tem muito mais para fazer em nossa vida do que aquilo que Ele já fez até hoje. Então nós não podemos nos conformar e se acomodar com a nossa vida com Deus. Então nós vamos cair nesse marasmo, numa situação como um vale de ossos secos. Senão nós vamos nos sentir como os crentes que estavam vivos, mas estavam mortos, pareciam que estavam mortos. Aquelas pessoas que eram crentes de aparência. E vamos sentir como aqueles que estavam para morrer. É o processo da anemia, é o processo da morte espiritual, que é o desânimo que vai pegando o crente do Senhor Jesus, que vai tirando as forças, que vai tirando a sua esperança, que vai minando a sua fé, que vai tirando a sua certeza, que vai contagiando com este mundo, aleluia, que vai contagiando com o pessimismo. Nós não podemos deixar de forma nenhuma que isso possa envolver na nossa vida, aleluia, porque nós somos chamados e eleitos do Senhor para viver uma vida na presença de Deus, para quando nós orarmos, como está lá em Atos 4:31, eles estavam reunidos e eles começaram a orar, e aquele lugar se moveu, aleluia, e a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E nós precisamos pedir ao Senhor para mudar esse